Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Rogéria e vocês estão no canal mostrando como se faz. Para essa ideia eu recortei 3 retângulos medindo 20 por 8 centímetros e 2 retângulos medindo 8 centímetros por 7,5 centímetros. E vou recortar em tiras de 3 centímetros. E recortei 6 tiras de isopor medindo 20 centímetros por 30 centímetros. E recortei 6 tiras medindo 9,5 por 3 centímetros. E vou usar o betume de judeia em cera para fazer um efeito de madeira aqui nessas tiras de isopor. Coloquei um pouquinho do betume no papelão e agora vou usar luvas para fazer o efeito, porque eu gosto de fazer com o próprio dedo. E fui fazendo nesse movimento. Coloco um pouquinho do betume no dedo e vou fazendo bolinhas e vou puxando esse betume e esticando. E agora essa parte branca aqui da lateral eu achei muito mais fácil pintar mesmo com a tinta marrom. E aqui eu vou usar uma tinta PVA. E agora aqui com as tiras já pintadas e já aplicado o betume, olha que legal que elas ficaram, eu acho que ficou bem parecido com madeira. Agora vamos montar a caixa, que é ir colando tanto as tiras maiores como as menores. E aqui o ideal é você ir encaixando umas nas outras para ficar bem certinho aqui nos cantos da caixa. E para esconder esse branco que ficou aqui, eu vou pintar com a tinta marrom. E o fundo eu também vou pintar com a tinta marrom. E vou usar esse tipo de puxador para fazer de pezinho. Como esse puxador tem esse altinho, eu vou ter que furar a caixa. Mas também é bem simples, é só furar com a tesoura e encaixar o pezinho. E vou escurecer esses pezinhos com o betume de judeia. E para ficar mais resistente, eu vou passar a cola quente e encaixar os pezinhos bem no buraquinho que eu fiz. E aqui eu vou usar 3 suculentas. Vou usar dessas aqui que são assim de um tamanho médio. Primeiro preenchi com isopor e depois fui espetando as suculentas. E para dar o acabamento eu vou colocar esse musgo. E pronto, olha que arranjo, que caixote, que decoração linda que ficou. E você pode usar tranquilamente aí na decoração da sua casa, colocar na sala, no escritório, colocar em cima da sua mesa. E se não quiser colocar as suculentas, pode colocar plantinhas, pode fazer também como um porta-trecos, que também fica bem legal. Para essa ideia, eu vou usar essa gaveta velha. Vou começar retirando aqui o puxador que já estava todo quebrado e vou jogar fora esse puxador. E o próximo passo é você limpar muito bem essa gaveta, principalmente porque ela estava no meio da rua. E como eu vou pintar, eu vou lixar primeiro. E aqui estou usando uma lixa fina. E vou pintar com a Chalk Paint da Acrylex na cor Duna. Aí antes de pintar eu apliquei a cola quente nessa parte que estava abrindo. E nos buracos que tem a gaveta você pode cobrir esses buracos. Eu decidi deixar aberto mesmo para ficar bem natural mesmo da gaveta. E vou pintar toda a gaveta. E para alisar eu passei o rolinho por cima. E vou pintar por dentro também. E agora com a tinta seca eu peguei uma vela e vou passar ela em cima assim da tinta, desse jeito como eu mostro. E vai ser sempre nesse sentido. E vou passar apenas do lado de fora da gaveta. Conforme eu passo a vela, vai ficando a cera na gaveta. E agora por cima dessa vela que eu passei, por cima da tinta, eu vou pintar agora com a Chalk Paint na cor branca. E essa tinta branca eu tenho que deixar secar muito bem. Não pode secar no secador, porque senão vai derreter a vela por baixo. E agora com uma lixa fina, eu vou passar por cima da tinta branca. Conforme eu vou lixando, vai saindo só a tinta branca onde teve o contato com a vela. A outra tinta que eu passei por baixo, ela não vai sair. E aqui eu vou ter o efeito pátina. E depois de lixado, é só você passar um paninho para tirar todo esse pó. E para decorar eu vou fazer um arabesque. Para isso eu vou usar massa cerâmica e esse molde. Pego um pouco da massa e vou colocar no molde alisando bem, fazendo os contornos.
E antes de secar, eu vou retirar a massa do molde e vou deixar secar fora do molde. E enquanto seca, eu vou colocar os pezinhos na minha gaveta. E para os pezinhos eu vou usar esse aqui e vou aparafusar com 2 parafusos. E também vou colocar esses 2 puxadores, um de cada lado. Com a massa cerâmica seca eu vou pintar. Primeiro eu vou pintar com a cor Duna, igual que eu pintei a gaveta. E agora, para dar aqui um brilho e uma clareada aqui, eu vou usar a Metal Colors dourada. E agora é só colar uma de cada lado usando a cola branca. E para proteger eu vou passar o verniz acrílico fosco em toda a peça. E olha que lindo que ficou muito chique essa ex-gaveta, não é? E você pode usar assim como uma simples decoração na sua casa, sem nada. Imagina aí na sala da sua casa, hein? Ou pode usar como um porta-trecos ou colocar perfumes, cremes, fica muito lindo. Ou se quiser, pode fazer como eu e colocar suculentas. As minhas são artificiais. Olha que graça que ficou! E coloquei pedrinhas também para fazer a decoração. Para essa ideia eu vou usar essa barrica e ela tem uma tampa e eu também vou usar a tampa. Então eu vou começar encapando, mas você também pode pintar se você quiser. Comecei aplicando a cola e espalhando bem com o pincel. Depois eu venho com o rolinho para espalhar mais ainda essa cola, para não ficar excesso de cola e não correr o risco de manchar o tecido. E a parte do tecido que sobrou na parte de cima eu vou colar para dentro da barrica para já fazer esse acabamento. Aqui, como eu vou usar a tampa, é muito importante esse tecido ficar aqui bem lisinho e bem certinho, porque senão depois você vai querer colocar a tampa e não vai conseguir. E agora, por cima desse tecido, eu vou colar um tecido de juta. E recortei um tamanho maior do que a barrica. Mas aqui, para dar certo e ficar bem bonito, um trabalho bem perfeito, é importante passar uma camada de cola nessa juta. E aqui eu vou usar a cola branca Atelier da Acrylex. Coloquei a cola nesse potinho e coloquei um pouco de água. Se você for fazer com a cola pura, é muito difícil e você vai gastar muita cola. Então o ideal é você colocar um pouquinho de água, diluir essa cola. E aqui a minha juta já está seca, olha como ela fica bem durinha. E agora vai ser mais fácil para eu recortar o tamanho certinho que eu quero. Onde a tampa encaixa, eu não posso colocar a juta. Pode usar a cola quente que ela cola perfeitamente. A única coisa é quando você for colar a juta, essa cola vai extravasar para os buracos, mas não tem problema. A única coisa é que você pode queimar os dedos. E encapada ficou assim. Quando eu tiro a tampa, essa parte do tecido fica aqui à mostra, mas eu consigo abrir e fechar perfeitamente. Para o acabamento desta parte de baixo, eu vou usar esse jogo americano. Esse jogo americano você encontra em casas de utilidades domésticas. E aqui eu fui colando com a cola quente e cobrindo a parte preta e um pedacinho da juta. Para a tampa eu também vou encapar. Primeiro colo aqui na parte de cima e estico bem o tecido. E agora vou começar colando as laterais. Passa a cola por dentro e depois vou esticando o tecido. E com a cola toda seca, agora eu já posso recortar esta parte do excesso do tecido. E aqui eu posso usar a cola quente sem problema nenhum. E nas laterais eu também vou usar a cola quente. Vou passando a cola quente e vou apertando assim a juta e esperando um pouquinho até a cola secar. E agora é só recortar o excesso da juta. E para o acabamento da lateral da tampa, para esconder essas rugas que ficaram aqui na lateral, eu vou colar uma tira do jogo americano. E para fazer uma alça, eu vou usar essa tira de Montana. Primeiro vou colar com a cola quente. Vou fazer um furo, furando a tira de Montana e também a tampa. Mas antes de colocar a bailarina,
eu colei aqui uma tira do jogo americano. Como eu já furei antes, é só você vir aqui, colocar a bailarina, fazer com que ela passe de um lado ao outro e abrir aqui as perninhas da bailarina. E assim a alça vai ficar mais reforçada. Essa é a parte de baixo e aí é só encaixar aqui a tampa. Olha que belíssimo organizador que ficou. Ficou muito chique, não ficou? E aqui dentro você pode organizar mantas, roupa, pode deixar aí no cantinho na sua sala, no seu quarto, dentro do armário, dá para colocar em vários lugares. E é claro que eu quero saber o que você colocaria dentro desse lindo organizador. E essas são as ideias de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que já tenham me deixado aquele like. Se você é novo por aqui, se inscreve aí nesse botãozinho vermelho. Não esqueça de clicar no sininho, que isso é muito importante para você receber todas as informações que eu coloco aqui no canal. Um beijinho muito grande para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!